Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à disciplina de Geografia. Eu sou o professor Ian e a partir dessa unidade nós estaremos estudando diversos assuntos muito interessantes que dizem respeito à nossa vida cotidiana, às nossas relações com o território, com a sociedade, com as diferentes paisagens, enfim, com o espaço de modo geral. E é justamente isso que estuda a geografia e esse é o tema da aula de hoje. Nós vamos discutir um pouco sobre as bases da ciência geográfica e sobre as suas divisões, tá bom, pessoal? Então fiquem ligados, porque a aula de hoje está bastante interessante e é muito importante para que a gente consiga ter um ritmo legal e acompanhar as aulas seguintes. Então fiquem ligados. Bom, pessoal, e para que a gente dê início aí às nossas atividades na disciplina, é interessante que a gente tenha aí um ponto de partida, né? E galera, o nosso ponto de partida hoje é uma definição do que é a geografia e do que ela estuda segundo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a nossa maior referência no estudo de geografia no Brasil. Então, acredito que muitos aqui conheçam, ou todos conheçam, o IBGE, que é a instituição responsável, por exemplo, pela divulgação dos nossos dados censitários, né? Os censos, eles que fazem o censo. Por exemplo, nós tivemos o censo 2010, o censo 2020 está atrasado aí devido à pandemia, mas o IBGE então é o principal responsável pelo levantamento desses dados que dizem respeito às informações geográficas do Brasil, tá bom? O IBGE, então, traz uma definição da geografia como sendo a ciência que realiza o estudo da superfície terrestre, descrevendo suas características e fenômenos físicos, humanos e biológicos, que podem variar de acordo com o espaço. Então, pessoal, a geografia, a gente tem uma ideia clara aqui, primeiramente, de que a geografia ela lida com uma variedade muito grande de fenômenos e uma variedade muito grande de informações. E para dar conta disso tudo, a geografia é dividida em algumas áreas de estudo, e é isso que a gente vai ver nos próximos slides. Bom, galera, entre aí as principais derivações da geografia, a gente vai começar falando sobre a cartografia, que é uma ciência muito presente no nosso dia a dia. Ela aparece no cotidiano, galera. Por exemplo, quando a gente resolve assistir ao noticiário e se depara com aquela chamada, né? É, avança uma frente fria saindo do Polo Sul em direção ao continente sul-americano, pegando aí parte da Argentina e o extremo sul do Brasil, por exemplo. Ou então, quando a gente está perdido no trânsito e precisa chegar em algum lugar com pressa, assim, e a gente pega ali o Waze ou o Google Maps ou qualquer outro aplicativo de geolocalização. A cartografia facilita bastante a nossa vida hoje em dia, mas ela surge lá no século XIX e ela tem ali suas bases e surge com as principais ali, as primeiras representações do que seria o formato exato do planeta Terra, por exemplo. Então a gente tem as primeiras representações de geóides, ou como o slide exemplifica aqui, ó, um elipsoide de revolução, que seria, a gente pode pegar essa laranja, né? A gente vê que a laranja, ela tem esse lado mais alto do que esse, né? E aí um elipsoide de revolução seria mais ou menos isso aqui, ó. A gente tem os polos, lembrando que os polos estão aqui, ó. É o topo e a parte de baixo do planeta Terra, né? E a gente tem os polos achatados. A gente pode ver que eles são assim, ó. Parece que pegou uma bola de futebol, fez assim, achatou. A gente vê que essas representações, elas consideram, por exemplo, a ação da gravidade sobre a Terra. E por isso ela vai ter ali um formato um pouco diferenciado. E isso a gente vai vendo mais pra frente, tá, pessoal? Só para exemplificar sobre como a cartografia surge e como ela está presente hoje nas nossas vidas. Bom, uma importante contribuição da cartografia para o nosso dia a dia e principalmente para o desenvolvimento da ciência
foi a criação do sistema de coordenadas geográficas, que ele é baseado no quê, pessoal? Em paralelos e meridianos, que são nesse sentido, tá? Então, os paralelos são no sentido horizontal, no sentido do horizonte, e os meridianos são no sentido vertical, tá bom? Os principais aqui, o principal paralelo é a linha do Equador, que ela vai cortar o nosso planeta no meio, tá bom? E o principal meridiano é o meridiano de Greenwich. Aqui, ó. Gente, é difícil fazer isso na câmera, hein? Caraca. Pois bem, meridiano de Greenwich, ele está representado aqui, ó, nesse segundo globinho aí à direita, no nosso slide, tá? Para que servem agora, então, os paralelos e meridianos? Pessoal, simplesmente para que a gente consiga encontrar um ponto, para que a gente consiga localizar e dizer exatamente onde se encontra um ponto na superfície terrestre. O sistema de coordenadas geográficas, gente, para dar um exemplo prático aqui, ele funciona como um sistema de endereços. Quando você vai dar um endereço, você precisa dizer em que quadra você mora, em qual conjunto, em qual casa, ou em qual bloco, em qual apartamento você mora, né? Então, o sistema de coordenadas geográficas ele funciona da mesma maneira. Então, ele tem como referências os paralelos e os meridianos, que delimitam então esses endereços desses pontos, dos pontos que a gente quer encontrar no nosso planeta, na superfície terrestre, tá bom? Bom, a geografia pode ser dividida em duas grandes áreas, a geografia humana e a geografia física, tá bom? A geografia física é então aquela parte da geografia que vai estudar os elementos naturais do planeta e vai levar em consideração alguns conceitos e alguns parâmetros, como o relevo, a hidrografia, a biodiversidade, a vegetação, o clima, o meio ambiente, a rotação da Terra e muitos outros parâmetros naturais, tá bom? Então vamos lembrar que a geografia física vai estudar os aspectos naturais do planeta Terra, tá bom? E dentro do domínio da geografia física a gente tem algumas divisões, como por exemplo a biogeografia, que vai estudar a distribuição das espécies e do meio ambiente na superfície terrestre, tá bom? Já a paleogeografia, ela vai estudar a geografia do passado, ela vai estudar, por exemplo, a gente já deve ter assistido, todo mundo, imagino, a Era do Gelo, e a gente vê a Era Glacial ali, né? A gente vê quando o mundo era muito mais frio. É uma representação só para a gente se divertir mesmo, mas dá para ter uma ideia de que as espécies eram diferentes e a divisão da Terra em continentes era diferente também. O clima era diferente, então a gente tem a paleogeografia, que vai tentar estudar a geografia do passado, como a gente tem ali a era de glaciação, que é representada no filme A Era do Gelo, por exemplo. A geografia astronômica, ela vai estudar, então, a relação dos outros planetas, entre os outros planetas do sistema solar com a Terra, por exemplo, ou estudo de outros astros. A glaciologia, ela vai estudar especificamente o gelo, tá, pessoal? Então, são as massas de água que são sólidas agora. Ela vai estudar os icebergs, as geleiras, as calotas polares, tá bom? E a pedologia, que vai estudar o solo. Então, por exemplo, aqui no Cerrado a gente tem um solo que é muito predominante, que é o latossolo vermelho. Essa terra vermelha que a gente conhece, que a gente vai em todo lugar e tem, que ela está entre ali vermelho e laranja, mais ou menos. Pois é a pedologia que estabelece os parâmetros para que a gente estude o solo e, por exemplo, a gente olhe para um solo e diga: ah, aquele ali é um latossolo vermelho. Bom, agora que nós já falamos sobre a geografia física, nós vamos falar sobre a outra metade da geografia, por assim dizer, que é a geografia humana. A geografia humana é responsável pelo estudo das relações do homem com o espaço.
Essa é uma definição muito simples e a gente vai tentar aprofundar ela falando um pouco sobre como a geografia humana se divide. Vocês podem acompanhar aqui no slide, por exemplo, a geografia populacional ela está relacionada à distribuição das populações humanas na superfície terrestre. Então, pessoal, a geografia populacional ela vai estudar as migrações, ela vai tentar entender as razões por trás, por exemplo, de populações quererem deixar um lugar e migrarem em direção a outro lugar. É a geografia populacional que vai entender essas causas. É a geografia também populacional que vai entender por que algumas populações crescem e outras diminuem em outros lugares do mundo. Já a geografia política ou geopolítica, ela vai estudar, por exemplo, as relações de poder e como os territórios são feitos e desfeitos ao longo da história. Então, por exemplo, a gente tem estados que foram divididos ao longo do tempo. Por exemplo, o estado de Goiás ele era maior e ele foi dividido ainda recentemente. Parte do que era Goiás foi chamado de Tocantins, por exemplo. Então a geopolítica ela vai estudar isso, ela vai estudar os jogos de poder que ocorrem entre diferentes territórios, entre as nações. Já a geografia econômica, ela vai estudar, por exemplo, a globalização. Acho que todo mundo já ouviu falar sobre a globalização. É que a disciplina da geografia, a geografia econômica, por exemplo, ela vai estudar as divisões de trabalho, ela vai estudar os sistemas econômicos, ela vai buscar entender a desigualdade social, por que alguns lugares são tão pobres e outros tão ricos. Bom, depois dessa explicação rápida sobre as duas grandes partes da geografia, a gente consegue começar a ter uma noção de como a geografia pode ajudar a gente a entender o mundo em que a gente vive. A geografia vai dar elementos para a gente poder entender quais são as diferenças entre Brasília e uma outra cidade, por que a gente se encontra numa realidade, por que algumas populações crescem e outras diminuem, por que é, grandes nações vivem em conflito e por que outras nações não se envolvem tanto nesses conflitos. A gente consegue analisar muitos elementos do nosso dia a dia, da nossa realidade. E a geografia é então uma ciência muito importante para que a gente consiga entender o nosso lugar no mundo enquanto indivíduos. Seja através da geografia física ou do domínio da geografia humana, a geografia de modo geral, ela utiliza técnicas. E essas técnicas possibilitam análises. Olha só, a gente tem um exemplo muito interessante nesse slide aqui. É uma técnica bastante utilizada por professores de geografia e a gente está utilizando aqui agora. A gente tem aqui uma imagem de satélite e ela é uma técnica. Olha só, que tipo de análise a gente pode fazer a partir dessa técnica? Olha só o exemplo que tem no slide. A gente tem aqui nessa parte de baixo o norte da África e logo acima o continente europeu. Grande parte do continente europeu está aqui nessa parte de cima da imagem de satélite. Então, pessoal, a gente pode ver os pontos luminosos que tem aí. E a partir desses pontos luminosos, a gente consegue identificar onde estão as maiores cidades, onde se concentram as populações urbanas, então, né? E esse é um exemplo bastante interessante. E as imagens de satélite elas são tanto utilizadas pela geografia física e pela geografia humana. E isso depende do fim da análise, né? Do objetivo de cada análise feita.
Bom, a geografia, assim como as demais ciências, faz uso do método. E quando eu uso essa palavra, eu não sei exatamente o que vem à mente de cada um. Mas pelo menos na minha cabeça, quando eu falo de método, eu estou falando sobre o modo de se fazer algo. E quando eu estou falando sobre geografia, sobre ciência, eu estou falando sobre o modo de se fazer ciência, sobre o modo de se fazer geografia. Existe, por exemplo, um modo de se montar um fone de ouvido, de se fabricar um fone de ouvido. Existe outro modo de se fazer, outro método para se fabricar um móvel, para se fabricar um sofá, para se fabricar uma mesa. E com ciência não é diferente. Existem modos de se fazer. E dentro das ciências humanas existem os métodos indutivos, dedutivos e hipotéticos. Isso é assunto para uma outra aula, mas só para a gente poder exemplificar aqui, ó, o método indutivo é aquele que parte de um princípio e a pesquisa ela ocorre a partir desse princípio e esse princípio vai determinar no resultado da pesquisa, tá bom? Ao mesmo tempo, a gente tem o método dedutivo, que ele utiliza alguns princípios, algumas premissas, e a partir de uma interpretação ele vai trazer uma dedução ou uma teoria. Já o método hipotético é aquele que surge das hipóteses, você trabalha com hipóteses. Por exemplo, as chuvas no centro-oeste ocorrem por tal motivo. E aí essa hipótese, dependendo do seu motivo, ela pode ser uma hipótese confirmada pela pesquisa, ela não pode ser confirmada pela pesquisa, ela pode ser até mesmo recusada, refutada pela pesquisa. Então, existem formas de se fazer e na geografia a gente tem alguns exemplos. A gente tem o marxismo, né, que é o materialismo histórico dialético, a gente tem a fenomenologia, a hermenêutica, entre outros métodos que mais para frente a gente pode dar uma abordada. Agora falando sobre a escala de análise, o conceito de escala ele é muito importante para a geografia. E escala diz respeito e se refere à dimensão das coisas. Quando a gente está analisando, por exemplo, casos de violência doméstica em Taguatinga, a gente tem uma escala, a gente tem um recorte aí. E a gente vê que Taguatinga está aqui no Distrito Federal, o Distrito Federal está na região Centro-Oeste, Centro-Oeste é uma região brasileira, Brasil está na América do Sul, enfim. Quantos recortes foram feitos para a gente conseguir chegar em Taguatinga? Muitos. Então a gente está falando de escala. Quando a gente fala da escala dessa pesquisa que eu usei de exemplo, a gente tem a escala da região administrativa, da cidade satélite de Taguatinga. Então a geografia ela consegue trabalhar com várias escalas e compreender várias realidades de acordo com as escalas. A gente pode ter um estudo mais amplo, trabalhando, por exemplo, com a formação de blocos econômicos entre países. Mas a gente também pode trabalhar com um bairro desconhecido no interior de algum estado do Brasil, por exemplo. Então, as escalas servem para isso, para a gente poder definir o recorte de cada estudo que a gente faz em geografia. A escala mundial, por exemplo, é a escala do planeta inteiro, ou de parte dele, mas a gente está falando aí de uma escala bem abrangente, tá bom, pessoal? É um recorte muito abrangente. Quando a gente fala de escala mundial, a gente está falando aí de continentes no plural, tá? Pelo menos. Então a gente está falando do mundo inteiro ou de parte dele. Já a escala nacional é o recorte de um país. E aí tem a dimensão do Estado, né? A dimensão do governo, por assim dizer, sobre o que é oficialmente Brasil, por exemplo. E a gente tem um recorte, e a gente vai ter as regiões do Brasil definidas. Esse é um recorte de escala nacional, tá bom? Já um regional, como eu mencionei anteriormente, ele fala da região, tá bom? E aí, as regiões, não necessariamente a gente está falando de norte, sul, centro-oeste, tá? Sudeste, a gente pode estar falando também
de regiões, por exemplo, de cultivo de soja. A gente pode estar falando de regiões habitadas por populações indígenas. Então, assim, a escala regional ela é um recorte, tá bom? E aí é um recorte que a gente pode usar dependendo do critério que a gente usa. Bom, pessoal, por fim a gente tem uma explicação breve do que seria a escala local. Quando a gente fala de escala local, a gente está falando de um recorte muito detalhado, diferente do recorte da escala global, que é muito abrangente e representa uma área gigantesca. A escala local ela é mais limitada a uma área específica, a um bairro, a um município. A gente tem um exemplo interessante aqui nesse slide, que é um mapa muito detalhado dos arredores da Torre Eiffel. Ele representa apenas uma parte da cidade de Paris, ele não representa a cidade toda. E a gente pode observar, como ele é detalhado, que a gente, diferente de um mapa, por exemplo, de escala global, no mapa de escala global, a gente não vai conseguir ver nome de rua, a gente não vai conseguir ver nome de rio, a gente não vai conseguir enxergar onde estão as pontes de acesso às mais diversas áreas da cidade, e aqui não, ó. Aqui nesse mapa que tem escala local, a gente consegue ver com clareza que existem pontes aqui que conectam duas partes distintas da cidade de Paris. Então, pessoal, escala local, regional e global, elas são importantes para que a gente consiga entender a realidade em dimensões diferenciadas, em recortes diferenciados, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Façam os exercícios que foram encaminhados para vocês e a gente se vê na próxima aula. Obrigado, pessoal!